A grande virada. O Canadá entra para o BRICS. Preparem-se para um dos maiores e mais impactantes cenários hipotéticos que a geopolítica mundial poderia presenciar. Um evento tão inesperado que reescreveria todas as regras do jogo. A notícia seria um verdadeiro terremoto global. O Canadá, um dos membros mais fiéis do G7 e um aliado histórico dos Estados Unidos, o que aconteceria se ele decidisse virar as costas para os seus parceiros ocidentais e se juntar ao BRICS? Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça nessa descoberta inacreditável e analisar ponto a ponto as implicações dessa decisão. O que motivaria tal movimento? Como isso mudaria o equilíbrio de poder global, a guerra comercial de Trump e a força de todo o bloco do BRICS? Eu sou o Rodrigo e você é mais que bem-vindo ao Descobertas Incríveis. A ruptura inimaginável. O que faria o Canadá mudar de lado? Para entender o impacto, primeiro precisamos imaginar a causa. O Canadá é historicamente um dos pilares do G7 e tem uma relação de dependência econômica com os Estados Unidos muito grande. Mais de 75% de suas exportações vão para o seu vizinho do sul. Virar as costas para essa aliança seria uma decisão total de ruptura. Então, qual seria o ponto de virada? Em nosso cenário, a mudança aconteceria após uma profunda crise geopolítica. Talvez uma série de sanções e políticas comerciais unilaterais impostas pelos Estados Unidos sob um governo protecionista, como vem acontecendo atualmente, como o de Donald Trump. Isso talvez levaria o Canadá a buscar novos mercados para sua vasta produção de energia e recursos naturais. A crescente desconfiança sobre a estabilidade do G7, somada a um BRICS cada vez mais forte, mais bem estruturado e mais promissor, poderia ser a faísca. O Canadá veria que seu futuro econômico não está mais atrelado ao Ocidente, mas sim a busca por um mundo multipolar. A relação de Trump e o fim da aliança. A verdadeira consequência seria um verdadeiro furacão na América do Norte. Uma entrada do Canadá no BRICS seria vista pelos Estados Unidos como uma traição, e não se pode esperar menos. O governo americano, especialmente um como o de Trump, responderia com a mais severa e imediata punição. Tarifas extremas. As atuais taxações, que já causaram atritos, seriam substituídas por tarifas massivas e generalizadas. Os produtos canadenses seriam sobretaxados e as empresas americanas seriam incentivadas a cortar laços com o país vizinho. Isolamento econômico. Os Estados Unidos tentariam isolar o Canadá economicamente, cortando cadeias de suprimentos e pressionando outros aliados a fazer o mesmo. Isso colocaria a economia canadense em uma posição extremamente vulnerável, pelo menos no curto prazo, e a faria depender totalmente de seus novos parceiros do BRICS. O fim da NAFTA e acordos. O NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e qualquer outro acordo comercial bilateral seria imediatamente dissolvido. O relacionamento de décadas de colaboração daria lugar a uma guerra comercial sem precedentes. Agora vamos falar a respeito da opinião pública e a resposta interna no Canadá. Com a entrada no BRICS, a sociedade e a política canadense seriam sacudidas até os alicerces.
A decisão de virar as costas para décadas de aliança com os Estados Unidos e a Europa não seria unânime e provocaria uma profunda divisão internacional. Protestos em massa e divisão política. A primeira reação seria de choque, seguida por protestos em massa. As maiores cidades como Toronto, Vancouver e Montreal veriam manifestações de grupos pró-Ocidente, que levantariam bandeiras dos Estados Unidos e da União Europeia. O argumento principal seria a traição aos valores democráticos e a submissão a regimes autoritários, como os da Rússia e da China. Sindicatos e grupos empresariais ligados a indústrias de tecnologia e exportação, que dependem diretamente do mercado americano, exigiriam a anulação da decisão. Já no parlamento, a oposição política tentaria derrubar o governo. Uma moção de desconfiança seria inevitável, e o país entraria em uma espiral de instabilidade política. O debate não se concentraria apenas na economia, mas na própria identidade canadense, dividida entre uma história de alinhamento com o Ocidente e a busca por um novo papel no mundo multipolar. Divisões regionais. O Quebec e as províncias produtoras de petróleo. Essa crise se aprofundaria em divisões regionais. O Quebec, por sua tradição de independência cultural e menor dependência dos Estados Unidos, poderia ser um dos maiores defensores do novo bloco. A entrada no BRICS seria vista como uma chance de ouro para diversificar o comércio, reduzir a influência cultural americana e abrir novos mercados para produtos franco-novos, fortalecendo a economia e a autonomia da província. A província poderia até mesmo tentar liderar o movimento pró-BRICS dentro do Canadá. Em contrapartida, as províncias produtoras de petróleo, como a Alberta, que já tem uma relação tensa com o governo federal, se sentiriam traídas. A dependência do mercado de energia americano é quase total. A imposição de tarifas por Washington significaria a ruína da indústria de extração e a perda de dezenas de milhares de empregos. A província de Alberta poderia até mesmo ameaçar a secessão do Canadá, argumentando que a decisão do governo federal os deixou sem escolha alguma, a não ser buscar a independência para renegociar sua própria relação comercial com os Estados Unidos. A longo prazo, uma nova identidade canadense. Uma nova identidade canadense apareceria. O sucesso ou fracasso da decisão dependeria de como o BRICS reagiria. O que o BRICS faria para defender o seu novo parceiro comercial? Se os novos parceiros garantissem a estabilidade econômica, abrindo seus mercados para os produtos canadenses, o governo poderia usar isso como uma vitória para justificar a ruptura. A opinião pública começaria a se adaptar a uma nova realidade, vendo o Canadá não como uma apêndice dos Estados Unidos, mas como uma potência de recursos naturais e estabilidade, mediadora entre o Oriente e o Ocidente. Por outro lado, se o BRICS não conseguisse compensar as perdas do mercado americano, o governo seria derrubado, e a crise econômica e política levaria a uma possível reversão da decisão. Com o país voltando a buscar a sua antiga aliança, mas em uma posição muito mais frágil e desacreditada. A entrada do BRICS não seria apenas uma decisão geopolítica, seria um referendo sobre a própria alma do Canadá, sobre sua identidade, seu futuro e a sua posição no mundo. O BRICS 2.0. Como o Canadá fortaleceria o grupo? Como o Canadá poderia contribuir para o BRICS? Bem, o Canadá não é apenas um país de desenvolvimento.
Ele é uma potência em recursos naturais e estabilidade. Sua entrada no BRICS transformaria o grupo, que deixaria de ser apenas um grupo de economias emergentes para se tornar uma força híbrida e completa. O poder econômico e a credibilidade. O BRICS passaria a contar com a 10ª maior economia do mundo. Um país com uma reputação de estabilidade política, financeira e institucional. Isso daria ao bloco uma credibilidade sem precedentes, atraindo mais países para sua órbita. Recursos e commodities. O Canadá é um dos maiores produtores de petróleo, gás, madeira e minérios do mundo. Ele injetaria no BRICS uma fonte inesgotável de recursos estratégicos, tornando o grupo autossuficiente e menos dependente dos mercados ocidentais. Ponte geopolítica. O Canadá atuaria como uma ponte entre o Ocidente e o BRICS, trazendo consigo conhecimento, tecnologia e uma nova perspectiva, desafiando a visão de que o BRICS é apenas um bloco anti-ocidental. As mudanças para as economias do BRICS seria cada membro do BRICS se beneficiaria de forma única. Por exemplo, Rússia e China ganhariam um aliado estratégico e uma voz importante na América do Norte, enfraquecendo a influência dos Estados Unidos em seu próprio quintal. Eles também se beneficiariam do acesso a recursos e tecnologia canadenses. O Brasil, como potência agrícola e de recursos, veria no Canadá um parceiro ideal para a troca de tecnologia e para o desenvolvimento de novas cadeias de valor, especialmente em energia. O poder de negociações do BRICS, agora com o Brasil e o Canadá juntos, seria massivo. Índia e África do Sul teriam acesso facilitado aos mercados e tecnologia de ponta do Canadá, impulsionando seus setores de tecnologia e indústria. G7 versus BRICS, a balança de poder em jogo. A pergunta final é: a entrada do Canadá no BRICS o tornaria mais forte que o G7? Em nosso cenário hipotético, a resposta seria sim, de forma decisiva. O G7 perderia não apenas um membro, mas também sua imagem de bloco inabalável e unido. Seria um golpe simbólico e estratégico que abriria a porta para os outros países que questionarem sua lealdade. O G7 passaria a ser visto como um bloco em declínio, enquanto o BRICS ganharia uma força sem precedentes. O novo BRICS, com o Canadá, representaria uma fatia ainda maior do PIB, da população e das reservas de recursos do planeta. Eles teriam uma base sólida para impulsionar suas moedas, criando um sistema financeiro alternativo que realmente competiria com a hegemonia do dólar. Essa mudança, por mais improvável que seja, nos mostra como a geopolítica global está em constante movimento. A ascensão do BRICS é uma realidade, e as lealdades que definiram o mundo por décadas estão sendo testadas. E você? O que você acha desse cenário? Acredita que o BRICS poderia se tornar uma força dominante a ponto de atrair aliados tradicionais do Ocidente? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Descobertas Incríveis para continuar desvendando os maiores enigmas do nosso planeta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.